Enquanto isso, obviamente, depois de uma decisão dessa magnitude, a repercussão é imensa, tanto da base apoiadora do ex-presidente, como também daqueles que discordam em algum momento da atuação, inclusive, de Bolsonaro durante todo esse processo e também das manifestações. Digo isso fazendo uma referência muito clara aos apoiadores do atual presidente Lula. Nós temos aqui o senador Ciro Nogueira, da base aliada do ex-presidente, que tuitou agora há pouco: hoje é um dia triste para mim e tenho certeza para dezenas de milhões de brasileiros. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, isso é um fato importante, o julgamento ainda vai acontecer, é um fato jurídico que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a justiça irá prevalecer no final. A gente continua olhando para as repercussões, pelo menos as que foram publicadas até agora. Bora para a nossa próxima tela, porque dentro disso nós temos também a repercussão dentro da Câmara dos Deputados, na figura dele, que é extremamente popular nas redes sociais e também que esteve ontem presente na manifestação aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, o deputado Nicolas Ferreira. Prisão domiciliar decretada de Jair Bolsonaro por Moraes. Motivo? Corrupção? Rachadinha? Desvio de bilhões? Roubou o INSS? Não. Os seus filhos postaram um conteúdo dele nas redes sociais. Que várzea. E como a Mara nos explicou muito bem, a decisão de Moraes vem com essa base muito clara, dizendo que foi realizado na manifestação de ontem era justamente a utilização de uma rede social de terceiro, nesse caso, rede social do filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, e onde um vídeo da participação dele, mesmo em casa, já utilizando a tornozeleira eletrônica, vídeo postado, e isso acabou, de alguma forma, configurando um ato que infringia a lei estabelecida pelo Supremo, a decisão que foi ali definida. Bora para mais uma repercussão. Nós vamos para o PL, partido, então, do ex-presidente Bolsonaro, onde temos uma base aliada muito forte e possivelmente vamos acompanhar essa repercussão chegando com cada vez mais velocidade. Através desse pronunciamento, não é coincidência que eles que mais enfrentam o sistema sejam, então, os mais perseguidos por ele. O poder que deveria proteger o cidadão de bem, hoje serve a interesses políticos. A prisão domiciliar imposta a Bolsonaro não é justiça, e sim uma perseguição. Quem defende a pátria, a família e a liberdade é tratado dessa maneira. Você vê que eles utilizam, então, a foto, obviamente muito clara, do ex-presidente. Durante essa decisão, nós temos que lembrar pontos que são importantes e essas informações elas vão sendo confirmadas a cada momento. Então, eu peço muita sua atenção e também cuidado nas informações que vão sendo divulgadas nesse momento. Há um detalhamento de que a própria Polícia Federal teria ido à casa do ex-presidente para cumprir, obviamente, tudo que foi definido agora nesse novo modelo aplicado. A gente lembra que o ex-presidente não estava em prisão domiciliar. Ele foi ali o que era definido, o uso da tornozeleira eletrônica, e ele não poderia sair de casa das 19 horas até as 7 horas da manhã. Fora esse período, as visitas elas poderiam acontecer. Já mostramos algumas restrições que foram estabelecidas, como é o caso do filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e também outras pessoas ligadas. Nesse momento, além da tornozeleira, somente os advogados e visitas autorizadas pelo juiz Alexandre de Moraes são essas as permitidas nesse momento. A gente continua com essas repercussões. Nós temos aqui o Marcelo Freixo, ele que foi deputado e também ocupou cargos importantes e aliado do atual governo. Marcelo Freixo, então, tuita, que fique bem claro, Bolsonaro vai ficar em prisão domiciliar, não porque fez uma live. E ele vai trazendo alguns detalhes nessa opinião dele compartilhada pelas redes sociais. É porque descumpriu, mais uma vez, uma decisão judicial e que proibia produzir conteúdo nas redes sociais de ataque ao STF. Ele está sendo investigado por liderar uma ação de obstrução na justiça, cria uma pressão dentro e fora do país para tentar influenciar o resultado do processo em que é réu por uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro será condenado e vai para a cadeia para pagar pelos crimes que cometeu. Nessa decisão, inclusive, que foi divulgada hoje durante a tarde, esse é um ponto, inclusive, muito importante, a gente vai conseguindo entender e fazendo essa leitura junto com você do que traz esse documento, que tem mais ali, são pelo menos 25 páginas nessa decisão de Alexandre de Moraes. E ele, fazendo uma leitura na íntegra aqui para você, ele vai clareando, melhor dizendo,
da seguinte maneira: diante do exposto nos termos do artigo 21 do regime interno deste Supremo Tribunal Federal, em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, envolvendo o decreto solicitando a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, a ser cumprida integralmente no seu endereço residencial, acrescida então as seguintes medidas cautelares, e é justamente o ponto das visitas que eu trazia anteriormente para você. A proibição dessas visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos, com uma procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Além dessa medida, há ainda esse ato muito específico dessa retirada de qualquer tipo de aparelho eletrônico, nesse caso o celular, em posse do ex-presidente Jair Messias. A gente tem aqui para te mostrar mais uma vez, aqui uma outra repercussão, dessa vez do deputado Lindenberg Faria, que faz parte da base do presidente Lula. Ele inclusive faz uma postagem, um texto um pouco mais longo do que essas outras que nós te mostramos aqui até esse momento. Abre aspas. Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A medida não se deu apenas por descumprir as cautelares já impostas, mas por reincidir de forma deliberada, debochar da autoridade judicial e seguir atuando contra o Estado Democrático de Direito. Ele compareceu em chamada de vídeo durante o ato público com a divulgação em redes sociais administradas por seus filhos, violando a proibição, então, do uso direto ou indireto das redes. Além disso, segue promovendo sanções estrangeiras contra o Brasil e atentando contra a soberania nacional, com articulação com os atores políticos internacionais. A resposta do Supremo foi proporcional à gravidade dos atos. A prisão domiciliar visa conter o comportamento reiterado de afronta às instituições e proteger a ordem pública até o fim do julgamento, que tende a levar à sua condenação e também essa decretação definitiva da pena privativa de liberdade.